A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional dessa semana, a primeira dessa semana, relacionada à nossa lição 10, a vitória do povo de Deus, nós temos o seguinte tema: Deus nunca desampara os que o buscam, cujo texto base encontra-se em Salmos 9, 10, que diz assim: E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Quando nós temos um conhecimento do Senhor, quando nós temos um relacionamento com Ele, de confiança nas coisas do dia a dia, e quando vemos esses resultados e a partir disso desenvolvemos ainda mais confiança nele, nós temos um amparo do Senhor. Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e nos auxiliando no que nós necessitamos. E que necessitamos muito dele em diversas situações, porque nós nada somos sem o nosso Senhor. Um exemplo disso a gente tem lá em Salmos 125. Eu vou ler o 1, o 2 e o 4. Os que confiam no Senhor, diz o 1, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. 4. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O Senhor conhece o coração interior de cada um, o que a mente maquina, se são coisas boas ou ruins, e ele recompensa, ele faz bem a quem tem um coração bom, um coração reto, que tem atitudes que agradam, que aprazem os olhos de Deus. E ele nos faz fortes, inabaláveis, onde, independentemente das situações que venham a acontecer em nossas vidas, nós estaremos seguras em Cristo, porque Ele está ao nosso lado, como está os montes à roda de Jerusalém. Ele está sempre conosco, o tempo todo vendo tudo o que necessitamos, ainda que pensemos em alguns momentos que não seja essa a realidade, que o Senhor às vezes pensamos que não está olhando para nós, mas Ele está ao nosso lado, desde agora e para sempre, e nos torna inabaláveis, nos torna pessoas que vão permanecer naquilo se nós desejarmos de fato estarmos com o Senhor. Ele nos ajuda, Ele renova as nossas forças para continuarmos nos aproximando dEle. O povo de Deus necessita ter confiança nele e somente nele, porque somente o Senhor é todo-poderoso. Quando lemos Isaías 31, nós temos eu vou ler aqui o versículo 1 e o 3, que diz assim: 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. 3. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos, carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto ao auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Esses versículos são extremamente fortes, nos fazem refletir sobre a nossa confiança por vezes em pessoas com dinheiro, em pessoas com status. Tudo isso pode parecer aos nossos olhos grandioso, imponente, difícil de derrubar, mas é apenas a mão do Senhor se levantar. E no momento em que ela fizer isso, vai tudo por terra, desde a ajuda que recebemos até aquele que nos ajudou, até nós mesmos. Aqui diz que o ajudado e o ajudador passarão pela justiça de Deus, e aqueles que se recusam a buscar o auxílio, o apoio daquele que tem todo o poder, por deuses por vezes que são apenas
são apenas pedras, são apenas barro, não são nada comparado ao poder de Deus. É apenas uma estátua, uma imagem que não ouve, que não pode fazer nada, e as pessoas dedicam toda a sua confiança, toda a sua fé naquilo. Ou não precisa nem ser um ídolo propriamente físico, mas algo como dinheiro, um ídolo relacionado ao poder, e nada disso pertence às pessoas que o têm por um tempo, é algo temporário. Tudo está nas mãos de Deus, tudo depende dele, pertence a ele e é para ele. Então, se o Senhor acredita que seja necessário que uma pessoa rica caia, ele vai fazer cair, é só levantar a mão dele e a justiça será feita, porque ainda que a confiança seja depositada e por um momento aquela solução pareça surtir efeito, no final é um efeito dominó. Vai derrubar tudo e aquilo que se ergueu de maneira inadequada vai cair e vai trazer consigo grandes consequências. Quando a gente vê no livro de Esté a história de Mardoqueu, onde ele ajudou a salvar a vida do rei, entregando aqueles 2 porteiros que tramavam contra a vida dele. Ele não recebeu nada naquele momento, nenhuma honra, mas ele não foi esquecido por Deus. O Senhor estava ao lado dele, tornando forte e inabalável. Amã tentou tocar na vida dele e de tantas outras pessoas, mas o Senhor estendeu a mão dele, e tudo que Amã havia feito, que era o suposto vencedor, a sua soberba o derrubou. A justiça do Senhor derrubou Amã, e tudo que ele preparou, a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, toda a adoração que ele recebia, ele perdeu tudo aquilo e morreu na própria forca que ele havia mandado construir para Mardoqueu. Mardoqueu se tornou um homem poderoso. O Senhor exaltou e o tornou forte e inabalável. Ele não desamparou o povo. Então, que tenhamos em mente que ele nunca desampara aqueles que o buscam. São aqueles que têm conhecimento de Deus, aqueles que procuram ler as suas escrituras, aqueles que procuram vivenciar uma vida ao lado do Senhor, lado a lado, são esses que não são esquecidos, e o Senhor vai ajudar, vai trazer a justiça. Ele não fecha os olhos para todo o mal. Ele faz o mal pagar, assim como faz o bem ser recompensado. Ele faz bem àqueles de coração reto e puro. E se nós formos pessoas dessa forma, de corações bons e retos, puros, o Senhor nos recompensará. Mas se formos pessoas que depositamos nossa confiança em carros que são muitos cavaleiros, que parecem deter o poder, a gente vai quebrar a cara, porque só o Senhor tem todo o poder, independente de quantidade. É Ele que faz acontecer, pois Ele tem o poder sobrenatural. É isso, fiquem na paz.